Bem-vindos. Meu nome é Jorge Moura, trabalho na Ensibra e é com enorme prazer que estamos aqui apresentando para vocês os primeiros passos para o desenvolvimento do plano de saneamento básico do município de São Gonçalo. Quero lembrar que é um privilégio para nós da Ensibra podermos participar deste trabalho e contribuirmos nas diretrizes e planejamento da Prefeitura, em um amplo programa para os sistemas de água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, que irá afetar positivamente a qualidade de vida de toda a população do município. Gostaríamos de convidar para compor a mesa representante da Prefeitura, o senhor Antônio José Raimundo Sobrinho, secretário municipal de Infraestrutura e Urbanismo do município. Representando a Caixa Econômica Federal, a engenheira Maria de Fátima Tavares. Representando a Agenerza, o engenheiro Pedro Pequeno. Representando a SEDAI, o coordenador técnico Leonardo Ferreira. E representando a Ensibra, o superintendente Ribamar Cruz. Obrigado. Passamos a palavra ao senhor Antônio José Raimundo Sobrinho, secretário municipal de Infraestrutura da Prefeitura de São Gonçalo. Boa tarde a todos. Com grande alegria estamos aqui reunidos. Talvez a população não tenha conhecimento da magnitude de uma apresentação e do que acontece para um evento como esse. Porque há milhões de anos o planeta ele foi degastado 10%. E no século XX absorveu-se uns 30% a 40%. Então, em menos de 100 anos, o planeta Terra ele foi depredado de tamanha forma, que há milhões de anos o universo constituiu. E nós estamos no município que tem 123 anos. Nós estamos no município que é o vetor de expansão da região leste metropolitana. Estamos no município onde tem mais de 1,5 milhão de habitantes. Estamos no município onde tem mais de 5.900 ruas. Nós estamos no município onde tem a pior per capita do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos no município onde apenas 11% do saneamento básico é tratado. Nós estamos no município onde apenas 40% da população tem direito à água. Nós estamos no município que estamos buscando a qualidade de vida. Falar em drenagem, pavimentação, esgoto, saneamento, falar em água, são coisas enterradas que não dão voto. Ao longo de tantos anos, não há outro termo a não ser dizer um desleixo. E com responsabilidade tamanho o governo federal, ele se manifesta e se apresenta de uma forma obrigatória de conscientizar o poder público municipal, de conscientizar a população, para que possa ter o engajamento da sociedade civil, participativa e representada ativamente, do poder público, de todos os setores envolvidos. Água é vida, saneamento é vida, é saúde. Resíduos sólidos é qualidade de vida. Tratar. E hoje vivemos no município onde nós temos quase 1.000 toneladas dia de resíduos sólidos e de forma inconsciente da população da maneira de tratar. Falar em coleta seletiva, se infelizmente nós não estamos educados
a nem coletar o nosso lixo devidamente. Então, a importância e a confiança de estar presente e participativo para que essas ações possam ser mudadas, para que o município de São Gonçalo possa ter qualidade de vida, possa ter dignidade, possa ter água em abundância, possa ter um saneamento, possa ter os seus resíduos tratados de forma correta, que nós possamos ter um município de primeiro mundo. É utopia? Não. Depende de cada passo de cada um de nós. Se cada um arrumasse a tua calçada, como seria a nossa cidade? Como seria o nosso município? E o plano de saneamento básico, a importância que é esse projeto, para que possamos ter essa consciência. Se formos nessa esfera de milhões de anos, 10%, 100 anos, 40%, daqui para frente como será? Opa, vamos frear. Vamos crescer de uma forma autossustentável. Vamos pensar no futuro, vamos pensar na qualidade, vamos nos comprometer com o planeta, vamos nos comprometer com a nossa cidadania, vamos nos comprometer com a nossa cidade. Saibam vocês que é muito importante essa participação. Hoje inicia-se, mas o acompanhamento será ao longo de todo o desenvolvimento desse projeto. E gostaríamos que vocês estivessem ativamente participando. E vamos mudar São Gonçalo. É o desejo nosso, é o desejo do nosso prefeito, nascido e criado aqui na região, e sempre primou pela qualidade de vida dos munícipes, sempre primou pelo crescimento do município. E juntos somos fortes o suficiente para termos essa conquista e essa mudança. Com a palavra, a senhora Maria de Fátima Tavares. Boa tarde a todos. Boa tarde para todos. Eu vim representando a Caixa Econômica Federal, que na verdade a Caixa representa o Ministério das Cidades. Nós somos um órgão que repassa o financiamento para a obtenção, por meio do trabalho de um grupo de atores que trabalham no intuito de chegar a esse produto final. E a Caixa hoje, ela é um dos representantes máximos para a coordenação desses trabalhos. Nós temos alguns municípios que já estão finalizando os planos de saneamento das suas cidades. Minas Gerais parece que é um dos municípios que estão ponta nessa finalização. E o Rio de Janeiro, São Gonçalo, me parece que Rio de Janeiro, se não me engano, através do governo federal, São Gonçalo é o primeiro município que está iniciando o plano de saneamento, o que é uma alegria para todos. Eu gostaria de falar também aqui que é importantíssimo para todos, que é um plano que tem que ser feito a todos os olhos, toda a comunidade tem que participar. Não será feito pela Insibra, nem pela Prefeitura e nem pela Caixa. É um plano que tem que ser feito por todos. Todos têm que cobrar, todos têm que atuar, porque é um olhar de toda a comunidade, como o senhor falou, o senhor secretário muito bem falado, São Gonçalo é um município com números gigantescos e que tem que ser feito com o olhar de todos. Eu acho que tem que haver uma participação e um chamado para a comunidade. Eu percebi que tem pouca presença realmente do cidadão comum, tem mais pessoas da prefeitura aqui. Mas é importante que seja feito um chamado em todos os bairros para que a população realmente se manifeste e que seja um trabalho feito por todos. Boa tarde. Passamos a palavra ao engenheiro Pedro Pequeno, representante da Genersa. Boa tarde a todos. Eu costumo dizer, quando me chamam para participar de algum evento assim, para falar de saneamento, atualmente, da minha felicidade e de outros profissionais da área de saneamento, de ver o momento que estamos vivendo no Brasil, que é de discutir planejamento e saneamento, né? Ao longo de muitas décadas, o saneamento foi feito no Brasil sem planejamento, né, ou com muito pouco planejamento, né. Poucos casos de sucesso no Brasil, né, os indicadores, os números mostram que o saneamento do Brasil é muito deficiente, principalmente na questão do esgotamento sanitário, e entre outros motivos pela falta de planejamento. Então, a gente vê o município como São Gonçalo discutir planejamento é uma coisa bastante gratificante, né?
Isso se deve também a décadas de discussão sobre as leis que o Brasil deveria ter para poder discutir planejamento de saneamento e implementar as ações. Finalmente, em 2007, saiu a Lei Federal número 11.445, que preconiza que o saneamento seja prestado de uma forma diferente, uma forma que prioriza o planejamento. Essa lei é de 2007, em 2010 ela foi regulamentada por um decreto, e esse decreto ele traz claramente a necessidade de se planejar o saneamento. Traz inclusive obrigações para os municípios de fazerem seus planos municipais, que a gente está começando a fazer aqui, com pena de ter recursos federais limitados ou até vedados para o saneamento se os municípios não tiverem seu planejamento. Então a gente está hoje num momento bastante interessante de ter que discutir planejamento, que é um desejo do setor, e com a perspectiva e esperando que esse planejamento resulte lá na frente em ações mais concretas e em resultados melhores para o saneamento. Nós temos índices de abastecimento de água até bons no Brasil, em termos de atendimento, em termos de universalização. Não é o caso dessa região aqui do Rio de Janeiro, não é o caso de São Gonçalo, muito menos do nosso vizinho aqui, Itaboraí, sabemos disso. O vizinho do outro lado, Niterói, alcançou sucesso com a universalização de água, mas tem ainda desafios grandes em relação ao esgotamento sanitário. Então, no caso do esgotamento sanitário, os desafios são enormes. A gente não precisa ir muito longe para sentir que as cidades brasileiras carecem muito de sistemas de esgotamento sanitário, mesmo aquelas que têm o abastecimento de água já um pouco melhor. E indo para a questão do lixo, dos resíduos sólidos, a gente vê casos de sucesso. Eu acho que São Gonçalo é um caso de sucesso agora recente, pelo menos para a disposição final, não a questão da limpeza urbana ainda. Isso o plano vai mostrar. A primeira fase do plano de saneamento é o diagnóstico, o raio-x da situação dos serviços em cada município. O diagnóstico, então, vai mostrar aqui que, em termos de disposição final, para onde o lixo tem que ir, São Gonçalo já está equacionado, é um dos poucos municípios do Brasil que tem essa situação equacionada. Então, a gente vê problemas muito grandes de um lado, mas até alguns problemas já resolvidos de outro. Isso é interessante, o diagnóstico vai mostrar, e lá na frente, mais à frente do plano, vão vir as proposições para melhorar esses números, esses serviços. Então, assim, é muito interessante a gente ver, a gente está aqui discutindo, pena que tem pouca gente ainda, mas essa discussão é uma discussão que aos poucos vai atraindo mais gente, e a gente vê a discussão do planejamento e saneamento como uma chance da gente ver os números de saneamento melhorarem lá na frente. No meu caso, eu estou aqui representando a Agenersa. A Agenersa é um órgão do Estado, não é uma secretaria estadual, é uma autarquia estadual, criada com a finalidade de regular os serviços de saneamento. É um conceito ainda novo no mundo, eu digo novo porque tem pouco mais de 10 anos nos países onde essa prática já está mais institucionalizada. É claro que tem países que essa prática já é muito mais antiga, e no Brasil é uma prática muito recente dentro das políticas públicas. A agência é do final da década de 90, com outro nome, se chamava ASEP, de 2005 para cá ela se chama Agenersa, e ela tem como atribuição regular os serviços de saneamento do Estado. O conceito de regulação é uma coisa que a gente pode também ir amadurecendo aqui no decorrer da elaboração do plano, que também é um conceito novo, como eu falei, e se pratica a regulação de diversas formas. Praticamente todos os estados brasileiros hoje têm agências reguladoras estaduais de saneamento. Alguns estados estão surgindo agências reguladoras municipais. Alguns estados estão trabalhando com agências reguladoras intermunicipais. Então, o modelo de regulação ele também não é uniforme. A gente tem no estado do Rio a Agenersa que pratica um modelo de regulação em alguns municípios do estado do Rio de Janeiro e vai começar a praticar esse conceito de regulação em outros municípios, principalmente nos municípios onde tem contrato com a SEDAI. Então, existe um decreto do governo do estado, um decreto do governador, que diz que onde a SEDAI opera, ela vai ser regulada pela Agenersa a partir de agosto de 2015. Então, de dezembro de 2012 a agosto de 2015,
tem um grupo de trabalho, vários grupos de trabalho discutindo essa transição, né? Não é uma coisa fácil para nenhuma parte, né? Para nós da agência, para o operador SEDAI, para o município, para os outros órgãos do Estado, não é uma coisa fácil, porque, como eu falei, tem diversos modelos de regulação. Tem que ser um modelo que a sociedade do local, a sociedade do município e regional concorde, né? E que as empresas concordem, que enfim, que a gente veja que vai trazer resultados no futuro, né? Há exemplos muito bons de municípios que têm seus serviços de saneamento regulados no Brasil, né? Então, a gente que é da área de saneamento e da área da regulação, a gente acha que trabalhar fortemente os conceitos de regulação só tem a trazer benefícios para todos, inclusive para a empresa. Há até uma discussão assim forte, né? Nossa, né? Com o SEDAI, né? Às vezes brigam comigo, achando que eu estou querendo apertar a SEDAI, mas na verdade há um entendimento mais recente, amadurecendo, que a regulação, antes de mais nada, é boa para o prestador de serviço. O prestador de serviço, ele presta serviço com muito mais garantia, com muito mais confiança naquelas metas que ele tem que atingir, na qualidade do serviço que ele tem que prestar, nas tarifas que ele tem que oferir, né? Enfim. Então, a regulação, aos nossos olhos, dos técnicos do setor e aos olhos de quem trabalha esse tema da política pública, ela só traz resultados bons. É claro que com uma inércia, aí, com um tempo para a gente assimilar isso, né? Então, esse tema da regulação, da mesma forma que a forma de gestão, a forma de organização de serviço vai ser tratado com bastante prioridade, digamos assim, dentro do planejamento aqui, dentro do plano de saneamento, e obviamente o plano também vai tratar de toda a expansão dos sistemas, como os sistemas vão ser expandidos, de que forma que eles vão ser construídos, de que forma que eles vão ser pagos, né? De que forma que, até que ponto esses serviços vão ser custeados pela tarifa, a partir de que ponto esses serviços vão ter que ser custeados por recursos externos, né? Tem recursos externos do próprio município, tem recursos externos do Estado, tem recursos externos do governo federal através de diversas fontes, né? Uma delas é a Caixa Econômica que já está aportando recursos para essa fase de planejamento. Então hoje a gente tem um cenário no Brasil que é diferente dos cenários que a gente viu nos anos anteriores em relação ao saneamento. Então, eu falo isso com muita esperança, e é o que eu posso, na verdade, é uma torcida minha, né, para ver daqui para frente um quadro de saneamento melhor do que dos anos para trás que eu vivi. Gente, eu estou à disposição para quem tiver dúvida, quem quiser conhecer melhor a Genersa, qual é o papel dela, o que ela pode vir fazer aqui no município de São Gonçalo, tá bom? Muito obrigado. Passamos a palavra ao representante da SEDAI, coordenador técnico Leonardo Ferreira. Boa tarde a todos. O secretário colocou bem a situação do município com relação às deficiências na área de saneamento, né? E podemos realmente ver que cerca de 40% da nossa população é abastecida com excelência, que esse é um dos pontos básicos do plano de saneamento. Podemos dizer que cerca de outros 50% são abastecidos de alguma forma, o que não é o ideal, não é a excelência, né? Mas também podemos dizer que o município ele ficou abandonado por 20 anos, até 2008, sem qualquer investimento, sem qualquer convênio com nenhum órgão oficial que tratasse do saneamento. E a partir de 2008, baseado no decreto de 2007, a SEDAI firmou um convênio com a prefeitura de então, onde foram estabelecidas algumas metas, mas sem um plano detalhado, né? E de lá para cá, nesses 5 anos, a SEDAI ela vem, a partir de então, investindo, conseguindo os recursos para a melhoria do abastecimento no município, ainda com grande deficiência com relação à coleta do esgoto sanitário. Mas já houve avanço, né? E isso é uma coisa gratificante. Eu, embora não seja nato de São Gonçalo, fui criado aqui a minha vida toda e conheço bem a realidade do município, a realidade de quem teve que carregar água, a realidade de quem teve dificuldade no saneamento, na falta de esgoto na sua porta, de quem teve dificuldade para a coleta do seu resíduo sólido. Então eu conheço bem a realidade do município
e vejo com muita alegria esse plano sendo implementado, sendo iniciado. A partir dele, a SEDAI, através da agência reguladora do município, do órgão financiador, ela poderá também reavaliar o seu contrato, reestabelecer metas, né, realinhar a sua posição como concessionária do serviço público para prestar um melhor serviço para o município. Então, também muito nos alegra participar de todo esse processo. E, da mesma forma, estamos aqui à disposição, oferecendo tudo o que nós temos, com a nossa capacitação técnica já reconhecida no mercado, como maior empresa concessionária dentro do nosso estado do Rio de Janeiro, né, com reconhecimento técnico em âmbito nacional, pelo corpo técnico que a SEDAI dispõe, né, para que possa também amparar, auxiliar e dispor do melhor, para que todos juntos possamos fazer desse município um município que venha trazer alegria e conforto para todos nós. Hoje, munícipes, cidadãos gonçalenses, que desejamos realmente o melhor para a nossa cidade. Obrigado aos componentes da mesa. Por gentileza, nesse momento, a plateia, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, e em especial a representante do SESC. Agradeço aí a disponibilidade do local, foi muito gentil com a gente. Obrigado. Nesse momento, eu passo a palavra ao engenheiro doutor Alceu Galvão, que vai fazer a apresentação do plano em PowerPoint. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Inicialmente agradecer, em nome da INCIBRA, agradecer a participação dos presentes, apesar de um público pequeno, mas acredito que seja de grande qualidade, que a gente possa, nesse momento, qual é a nossa intenção? Nossa intenção é apresentar as premissas, né, e as diretrizes gerais para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de São Gonçalo. E eu ia pedir a gentileza a vocês, já que estamos, né, de certa forma, né, um público qualificado, apesar de pequeno, que vocês nos interrompam a qualquer momento. Então, na medida em que forem tendo dúvidas, questionamentos, discordâncias do que for falado, vocês levantem o braço, aí eu peço a gentileza para falar o nome e a entidade, ou então o bairro que está se representando, para que nós possamos discutir. Então façamos desse momento um momento não formal, né, bem informal, uma discussão, para que a gente possa sair pelo menos consciente, né, da importância e da necessidade do Plano Municipal de Saneamento Básico para o futuro do município de São Gonçalo. Então, essa é a discussão, a gente vai apresentar em vários momentos, desde os aspectos legais, né, os aspectos técnicos, de uma maneira geral, para que a gente possa compreender a importância do plano para o futuro do município, para o futuro do saneamento básico aqui em São Gonçalo. Próximo. A INCIBRA é uma empresa que ela foi contratada, né, por meio de um processo licitatório. Ela já tem expertise na área de saneamento básico, tem trabalhos e escritório aqui no estado do Rio de Janeiro, então ela está sendo chamada para o quê? Apoiar tecnicamente o município a elaborar o seu plano de saneamento básico. Esse plano não é da INCIBRA, esse plano não é da SEDAI, esse plano não é da Marquise, não é da Rastec, não é de nenhum prestador dos serviços do município. Esse plano é do município de São Gonçalo. Isso é preciso ficar muito claro, porque é uma percepção dos prestadores de serviço que esse é o meu plano, esse não é o plano do prestador, esse é o plano do município, é o plano da sociedade. Então a gente tem que ter essa concepção. E nesse contexto, foi contratada uma empresa que tem expertise e tradição no setor para que ela possa dar os subsídios necessários, a formatação necessária, discutindo com a sociedade, discutindo com o município, com o poder constituído, para que possa ter, obviamente, um plano de qualidade, um plano que projete, né, que trace programas, projetos, ações para os próximos 20 anos no município. Então, esse é a INCIBRA, essa é a equipe técnica, é uma equipe técnica que é multidisciplinar, né, um plano não dá para ser feito por uma pessoa. Um plano não é possível você fazer do escritório, você tem que ir ao campo, você tem que discutir com a sociedade, e para isso nós temos arquitetos, engenheiros, economistas, advogados, pessoas que trabalham na área social, e eu pedi gentileza, pelo menos parte dessa equipe, é uma equipe muito grande,
que está sendo colocada. E eu pediria só apenas para se apresentar, né? Nós temos a Andréa, a Ana lá atrás, a Sandra, Ribamar, a Gabi, o Jorge. Então nós temos uma equipe de 6, 7 pessoas dentro do conjunto de pessoas que estão alocadas nesse processo. Obviamente, somente nós, essa equipe que está posta, ela não vai conseguir construir esse plano de saneamento básico se não tiver o apoio dos prestadores de serviço, se não tiver o envolvimento da sociedade, se não tiver o envolvimento da Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Então, é fundamental. Então, a gente tem que compreender a participação dessa empresa como um apoio que vai dar a sustentação e que vai dar, digamos, a segurança técnica para que o município tenha um plano que trace, de fato, essas diretrizes para os próximos 20 anos. Próximo. Então, é muito claro, eu acho que é redundante falar da importância do saneamento básico, da importância dos impactos que ele traz para a saúde pública, os impactos que ele traz para o meio ambiente. Um grande problema nosso, e aí o secretário foi muito claro, é que é um setor enterrado, né? Um setor que não rende votos. Então, o saneamento básico está nas ruas, está debaixo das ruas, ele não tem visibilidade política. Então, se nós pensarmos que a energia está quase universalizada, telefonia está quase universalizada, então, do ponto de vista da infraestrutura brasileira, é o setor mais carente. É aquele setor que teve a última política pública. Todo mundo teve política pública. 10 anos depois, tivemos a política pública de saneamento básico, que foi a Lei 11.445, que ainda não resolveu os nossos problemas de natureza institucional. Então, de fato, é um setor carente, é um setor pouco reconhecido, mas é um setor que é fundamental no nosso dia a dia. Daí a importância de nós, nesse momento, nós termos um plano de saneamento básico para o município. Próximo. E aqui vem por que nós temos um plano. O setor de saneamento básico ele tem um marco regulatório. É a Lei 11.445, ela traça as diretrizes nacionais para o saneamento básico. E lá nas diretrizes ela diz o seguinte: o titular dos serviços deverá elaborar os planos de saneamento básico. Ou seja, ele não pode delegar a outro, ele não pode dizer, Estado, faça o plano. Não, ele tem que resolver esse plano, ele tem que fazer. Para isso, ele, obviamente, ele contratou um apoio técnico, mas é indelegável a atribuição do planejamento. Então, o município é a obrigação dele fazer esse planejamento. E por que esse plano é tão importante? E aí entra essa questão que é fundamental. É uma condição de validade para os contratos. E aí vamos deixar muito claro. Se o município quer delegar à SEDAI a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ele vai celebrar um contrato de programa e o plano de saneamento básico é um requisito. Então, é um requisito básico para que ele possa delegar. Supondo, por conjunturas políticas, ele quer delegar, conceder a um privado. Para isso, ele vai ter um contrato de concessão, ele vai fazer uma licitação e ele vai conceder a um privado por intermédio de um contrato de concessão. Para isso, ele tem que ter um plano de saneamento básico. Ou seja, nada é válido, qualquer instrumento que tenha sido pactuado sem a existência do plano, ele não é válido. Então, é fundamental que nós tenhamos um plano. Então, para efeito de planejamento, para efeito das decisões do ponto de vista do esgotamento sanitário, do abastecimento de água, da drenagem e dos resíduos sólidos, o plano ele acaba sendo um pré-requisito essencial para todas essas etapas. Então é fundamental. E aí, no caso, como o nosso representante da SEDAI colocou, o que é que vai acontecer? Se foi firmado um contrato anterior, que naquele momento não havia o plano, ou que já era previsto o plano e foi pactuado sem o plano, há necessidade agora de se fazer uma adaptação. Então, ao acabar o plano, mantida a prestação dos serviços pela SEDAI, o município vai sentar com a SEDAI e vai repactuar aquele contrato, e a base do contrato é o plano de saneamento básico, é o plano de investimentos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que vai ser a base do novo contrato. Ou, não estou defendendo, eu apenas estou colocando as várias posições, supondo que não, vamos delegar um terceiro, a um privado. Há uma conjectura de natureza política, e aí vai ser vai ser dada uma licitação, e o plano, caso aconteça isso, será com base no plano de saneamento básico. Então, o plano de saneamento básico é a base de tudo. Ele vai ser fundamental da mesma forma para os resíduos sólidos. Então, é fundamental. E dá para escrever tudo? Não. O papel aceita tudo, que é um plano fisicamente. São vários volumes, ou 1, 2, 3, 4 volumes, folhas, que tem que ter a viabilidade técnica e econômico-financeira. Obviamente, qual o desejo da população, qual o desejo do município? É que no próximo ano nós tenhamos 100% de coleta e tratamento de esgotos. É possível fazer isso? É possível colocar no plano? É. Só que não tem viabilidade. Por quê?
porque você tem um período para captar recursos, você tem um período para licenciar aquele empreendimento, para elaborar o projeto executivo, para licitar e para construir. E você tem que ter os recursos necessários, saber se aquela comunidade, se a prefeitura, se o governo federal vai ou não financiar aquela infraestrutura. Então, o plano ele vem acompanhado de um estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira para os investimentos, obviamente, que estão previstos dentro do plano. E, por fim, entre outros, o plano ele vai ter que ter uma entidade reguladora. Tá? Então, no caso, a Genersa, dentro do Estado do Rio de Janeiro, ela se coloca como um ator, né, disponível para o município de São Gonçalo para que ele possa regular os serviços que vão ser contratados. Então, veja que nós temos aqui um conjunto de novos atores que estão sendo colocados no setor de saneamento básico. E há outro aspecto que os municípios não estão tendo conta, não estão refletindo, é que vão entrar outros atores. Por quê? Porque a maioria desses planos eles são aprovados por leis. Na medida que se aprova uma lei, quem é que entra no jogo? Tribunal de Contas dos Estados. Então, o Tribunal de Contas, por que ele vai ver? Porque ele vai ver o cumprimento de uma lei. Quem é que entra no jogo também? Ministério Público. E aí nós temos agora, a nível nacional, ministérios públicos se armando, inclusive já falando, vamos entrar, se não cumprir a lei, se não cumprir o plano, a gente vai entrar com ação civil pública contra o prefeito. Porque há metas que são da SEDAI, mas tem metas que são da prefeitura, na medida em que ela possa prestar diretamente algum serviço. Então vejam que esse plano ele traz uma nova diretriz para o setor, ele traz um novo cenário para o setor. A gente vai resolver isso agora? Não. Por quê? Porque a gente está se estruturando, a gente vai passar por um processo de aculturamento. É um processo que vai demorar alguma coisa, mas as coisas vão acontecer. Acreditem ou não, a gente tem uma perspectiva de que esse plano ele vai trazer, no médio prazo, algo de novo para o setor. Né? As coisas estão começando a acontecer de uma forma lenta e gradual. Talvez os resultados não sejam imediatos, como todos nós queiramos, né? Mas isso vai acontecer dentro do setor de saneamento básico. Por favor, se alguém tiver alguma consideração, vocês levantem o braço aí próximo. E aqui é o plano. O que é o plano, grosseiramente? A lei, ela traz o artigo 19, que é a lei 11445. Basicamente, o plano ele é dividido em duas grandes fases. Primeiro é o diagnóstico. Para isso, eu tenho que captar os dados. Eu posso fazer um plano só pela internet? Não. Por quê? Porque ele não vai trazer todas aquelas informações. Eu preciso, fundamentalmente, que a SEDAI nos repasse os dados, que a Marquise nos repasse os dados, que a Prefeitura nos repasse os dados, que a Rastec passe todas as informações. A partir do momento, e eu preciso também visitar o campo. Isso será feito por meio dos técnicos da Insibra. Né? Os engenheiros, os arquitetos, eles irão a campo coletar as informações. Mas só isso não é suficiente para a gente fazer o plano. A gente precisa de algumas informações somente a SEDAI tem. Por quê? Porque ela é a monopolista do serviço. Só ela tem aquela informação. Então, ela precisa também abrir as portas, abrir as informações para que nós possamos ter um diagnóstico mais preciso possível. Com esse diagnóstico mais preciso, a gente vai fazer um prognóstico, né, o mais próximo da realidade e das necessidades do município. Então, o que é que nós vamos fazer? Coletar os dados, captar os dados, elaborar um diagnóstico, né, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos e drenagem, e com isso, discutindo com a sociedade, a gente vai estabelecer programas, projetos, ações, com metas, com anos, com indicadores, para que nós possamos acompanhar se aquilo foi cumprido ou não. Pronto. O que é que nós temos? Qual o nome da senhora? Valéria. O objeto desse trabalho é a Lei 11.445/2007, a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico. Então, nós tivemos em 2007 uma lei do setor de saneamento básico. Ela trabalhava o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem de águas pluviais urbanas e a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, lembre-se que isso é a limpeza urbana e manejo. O que é o manejo? São os resíduos sólidos urbanos, os resíduos domiciliares. Quando chegou em 2010, e aqui estabelece PMSB, Plano Municipal de Saneamento Básico. Quando chegou em 2010, nós tivemos outra lei, que foi a Lei 12.305/2010, que traçou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Só que nessa lei ela trouxe outro plano. Depois de passarmos 3, 4 anos dizendo para os prefeitos, prefeito,
O senhor tem que fazer o plano município, o plano municipal de saneamento básico.